Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nosso primeiro episódio de podcast aqui na... Ainda não tem nem nome, se vai ser Fabcast, se vai ser Imobcast, no Itapema ou Porto Belo Cast. Mas o importante é que nós estamos aqui já com o primeiro convidado ilustre, meu amigo Ilan, consultor excelência, faz um trabalho excelente lá em Porto Belo. Obrigado. Lá no Balneário Perequê, e a gente vai trocar uma ideia com ele sobre o bairro e depois nós vamos conversar também com o Jonathan, que é o filho dele, também está acompanhando. Está aqui nos bastidores, mas está aqui dando suporte, né? Com certeza, né? Está o expert na parte comercial, na lucratividade, né? Dos empreendimentos. Exatamente, é o que é importante, né? Exatamente. Na verdade, assim, esse é um bate-papo, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o Balneário Perequê, Porto Belo, na verdade, né, Ilan? O Ilan, ele faz parte da diretoria da CIP, que é uma associação das construtoras que está andando muito em sinergia com a iniciativa pública de Porto Belo. Poder público, sim. E isso está favorecendo demais o município, né? Com certeza, eu acho que essa união, né, de ideias, pensamentos, só traz pontos positivos. Né? Só tende o município a crescer mais rápido, com inteligência. A gente consegue enxergar pontos, né, a se mexer no município, necessidades para construção civil, está andando junto com o desenvolvimento urbanístico. Né? Legal. E daqui a pouco não criar uma situação mais caótica do que existe na mobilidade. Exato. Né? A gente tem novas avenidas projetadas, a gente tem binários, a gente tem acessos à marginal. Nós já vamos chegar lá. Tá bom. Primeiro eu quero que o Ilan se apresente. Quem é o Ilan? O Ilan apareceu aqui no nosso mercado imobiliário. Da onde veio? Qual é a história? Por que Porto Belo? Fala um pouquinho para nós. Então tá, o Ilan é um cara legal. Sem dúvidas. Mas eu já conheço Porto Belo. Ano 2000 eu vim para cá primeiro, um amigo em comum, né? Um amigo de família aí, lá de Curitiba. Uhum. Então ele continuou aqui desde o ano 2000, está até hoje, é empresário da região. E eu segui o meu caminho, né? Em determinado momento eu fui para os Estados Unidos. Graças a Deus, né, já consegui entrar lá na construção civil, né? Passo a passo. Então o Ilan já vem de uma história de construção civil no mercado americano. Né? O bacana é isso, já tem essa experiência internacional, né? Exatamente, né? Então a gente sempre pode estar trazendo, não digo nem novidades, né? E sim engenharias, tecnologias para agregar, né, nos empreendimentos. Legal. E deixar Porto Belo um passinho à frente, né, da construção convencional, né? Que é o que a gente sempre busca, né? Aprimorar aí os conceitos. Que geograficamente Porto Belo assim, é abençoado. Né? A gente tem praias maravilhosas, uma orla muito boa, balneabilidade excelente, praia sem buraco, morros, mata, área urbana, lugares para parque, diferente, né, de outras cidades que daqui a pouco só se explora a parte do balneário ali, né, da areia. Então a gente consegue ter outras situações, né? Área rural para ser explorada. Sim, então turismo até rural, né? Exato. Isso já está em andamento também. Mas na verdade assim, o objetivo principal da gente estar fazendo essa troca de ideia com uma pessoa que conhece tão bem, que está tão envolvida lá no desenvolvimento do município, é por também estar percebendo o destaque que Porto Belo tá tendo no mercado imobiliário até nacional. Porque a gente está hoje aqui numa região que é muito próspera e, salvo engano, nós entre Balneário Pissarras ali até Celso Ramos, aí a gente já está no terceiro maior mercado imobiliário do Brasil, né, em volume de venda, em VGV, perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro. Então é um mercado que é muito pujante, o metro quadrado mais valorizado hoje do Brasil hoje está em Balneário Camboriú, e Itapema vem logo atrás com esse metro quadrado também bastante valorizado. Penso eu que até um efeito cascata, né, Ilan? Porque Balneário já tem mais de 25 anos de desenvolvimento forte, né, com velocidade. E como o Balneário valorizou muito, cresceu muito, e o metro quadrado também valorizou bastante,
Sob um efeito cascata, caiu para Itapema, que também tem valorizado, atraiu um outro público num primeiro momento, que era mais as famílias, o pessoal que vinha para morar. Aham. E agora, daí também valorizando, caiu para Porto Belo, que hoje o metro quadrado já está em torno de 11 mil reais ali, metro quadrado. O último ano parece que foi 17% de valorização. Uma região A que gente valorizou tem uma bem. média aí de, vamos dizer, de 11 a 15, né? Uma De média, valor de metro média quadrado. geral de É. empreendimento para empreendimento. Isso. É. Então é uma região que tem se destacado muito, tem atraído muitos investidores para a nossa região aqui para Porto Belo. Cada vez mais as consultoras têm se qualificado e a ideia da CIP com relação à questão do master plan do município, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que disso? Porque a gente vê cidades que têm um crescimento muito pujante, muito veloz, como aconteceu no caso de Itapema, muitas vezes elas falham um pouquinho na questão do planejamento, que vai impactar hoje diretamente na mobilidade urbana. A gente está enfrentando hoje até um problema aí com relação a Porto Belo e Itapema, que é com relação à ponte, Sim, né, Ilan? sim. Que a gente vai precisar ter esse acesso, essa mobilidade resolvida num prazo curto. Mas tem outros aspectos, né? Tem o próprio Rio Perequê, tem a balneabilidade, tem a questão de mobilidade, tudo isso que vai impactar depois na valorização do empreendimento. E é uma preocupação de vocês. Com certeza. Então a CIP, há 3 anos atrás, ela já enxergou Só vou ligar o ar, pode ir. esse problema que podia, né, gerar um desenvolvimento muito acelerado. Tá? Sim. Então são duas coisas que tem que estar de olho. O desenvolvimento vai trazer muita coisa boa, mas também ele traz problemas se a gente não ficar ali. Né? Parte de ruas, mobilidade, tudo isso que você mencionou, né? Qualidade de vida, parques, hospitais, escolas, sim, enfim, tudo para um bom dia a dia, né, do morador. Então a CIP, há 3 anos atrás, ela já sabia, né, vamos dizer, dessa dor de barriga que ia ocasionar se não ficar de olho. Então a gente se juntou, contratamos uma empresa, pontuamos com o poder público quase todas as situações que podiam ser né, vistas já para colocar nesse documento. Então, durante 1 ano mais ou menos, a gente trabalhou com pesquisas, entrevistas, medições com a engenharia e criamos esse master plan. É claro que muita coisa que está nele é conceito, talvez não se aplique, mas já é uma grande ideia do que está fazendo em Porto Belo, tá? Para agregar mais qualidade de vida aos clientes, aos moradores que estão vindo para a região. E também, é claro, com isso assim, a valorização não para, ela só tende a crescer. É uma cidade inteligente. Então, dentro desse master plan, a gente contempla, até no início da nossa conversa, né, você falou para dar uma esperadinha, então tem novas avenidas urbanizadas, agradáveis de estar andando. Então, a gente tem uma proposta, até já está em fase final agora, de 2 avenidas, para criar uma identidade visual em Porto Belo. Então, o cara vai passar aquela ponte, né, a ponte nova, que esse ano aí está pronta. O cara vai passar a ponte e vai falar, putz, porra, que legal, onde eu tô? É outro lugar, ele vai ter a sensação de estar entrando em outro lugar. Vamos dizer um efeito ali Gramado, né? Claro que com o seu devido tempo, mas a gente quer isso, né? A gente vai conseguir isso. Quero aproveitar esse teu gancho, cara, eu quero fazer Eu queimei a minha língua alguns anos atrás, quando eu passava pela ponte ali que faz a divisa com o município de Porto Belo. E eu já gravei um vídeo falando sobre isso, inclusive. E nesse vídeo, nessa travessia da ponte, eu dizia assim que eu estava passando pela ponte da amizade. Porque eu estava entrando em Porto Belo e eu vi uma cidade que parecia um Paraguai. Porque era mato alto, era calçada, não tinha muita simetria, era muita bagunça, prédios velhos, edificações antigas. E eu não conseguia enxergar naquela época, isso já fazem aí 8 anos, 7, 8 anos. E eu não conseguia enxergar na época uma boa vontade do poder público em mudar aquela situação.
E é coisa que hoje eu vejo, e até pelo próprio desenvolvimento que a cidade teve nesse período, né? A gente viu que a coisa mudou drasticamente. Hoje Porto Belo é outra. E o Masterplan, o pessoal está vendo algumas imagens aí do Masterplan, né? Do que está para mudar, da questão do mole, né? Da questão da praia, vai deixar muito legal a região. Com certeza, a gente quer criar assim, uma cidade muito agradável de dirigir, de se viver, de andar, bicicleta, passear com o cachorrinho, olhar para todos os lados mesmo, todos os prismas, né? Que o dia a dia nos oferece ali para uma qualidade de vida. Então esse é o plano, né, nem inicial, a gente já está bem adiantado com isso. Logo após a conclusão da parte estrutural do mole, a gente vai partir para a área urbanística, que está quase definida, né? A gente contratou uma outra empresa para dar aquele toque de luxo, né, na parte de cima do mole, para não ficar só com enroncamento. Então assim, vai ter uma área de vivência muito boa. Aquela área que o pessoal está vendo no vídeo, que é aquela área do pessoal caminhando, aquela parte... Isso. É mais ou menos algo bem próximo daquilo. Na verdade, ouso em falar que vai ficar melhor. Vai ficar melhor, que bom, hein? Aquilo é o projeto inicial, um projeto conceito, sim, né? Tem algumas coisas ali que tá lá para tampar espaço, né? No desenho em si, né? Sim. Mas vai ficar melhor. É mais volumetria, mas agora a pincelada final vai ficar melhor. Exato. Do que para trazer mais qualidade de vida ali, né? Bons momentos, né? Para o pessoal estar ali e passar uma tarde agradável ali, todo aquele complexo. Uma pergunta que o pessoal me faz é assim, Fabrício, poxa, a praia do Balneário Perequê, de vez em quando, ela não tem um aspecto tão bacana. Não é que não tenha balneabilidade. E eu sempre falo isso para as pessoas, tu me corrige se eu estiver errado, mas aqui, o rio Perequê, quando ele desemboca no mar, a maré ali é sul, né? Sim. E acaba que aquele rio desembocando com aquele sedimento de mangue, então a questão é que quando sai ali a maré sul, joga toda aquela água pro Balneário Perequê. Pro lado, isso aí, lá do Perequê. A construção do mole ali vai ter quantos metros para dentro do 360 metros. 360 metros. O que acontece? Toda a projeção, a modelagem do mole... O intuito principal da estrutura do mole é esse aí, dar mais velocidade ao rio, tá? Aquele rio ele vai ser dragado após a execução da obra, então ele vai ter mais profundidade, então consequentemente ele vai ter mais velocidade. A ideia dos moles também tem como objetivo o engordamento da faixa de areia, correto? Corretíssimo. Futuramente. 100% correto. Já é realidade essa ideia, a CIP, com o poder público, com a engenharia do poder público, já fizemos 2 reuniões com empresas com muito know-how no país para engordamento. Já está sendo feito um estudo. Nos próximos meses, se Deus quiser, a gente vai trazer uma boa notícia já do primeiro passo para o engordamento. Legal. É uma obra que, de execução, ela é rápida, a gente acompanhou ali Balneário, né? Foi bem rápido. O nosso trecho ali vai ser bem mais simples, e se eu não me engano, salvo engano, a gente vai ficar ali com 40 metros de extensão. De faixa de areia. De faixa de areia, Legal. 40 a ideia metros. parece que para meia praia eles estão prevendo 60, é isso? Meia praia eu não estou muito familiarizado com o estudo. Depende de uma modelagem, né? Então daqui a pouco lá pede 60, a nossa é 40, salvo engano. Que é o suficiente. A gente tem, o mais importante, a gente tem as reservas, né, de areia perto, né? A jazida já é uma jazida... 6 quilômetros, parece? É menos. Menos? A jazida já tem um estudo que é o mais demorado, que é a granulatura, né, da areia ser a mesma da nossa praia. E já identificaram? Já identificaram, a mesma. O volume é o que a gente precisa, até para Itapema e Porto Belo, tá? O volume de areia. Então, o mais difícil, que é a jazida, que é o estudo, as licenças do uso desse minério, já tá ok. Então, agora é o projeto, é claro, é afinar, né? Fazer um projeto muito assertivo, não só do engordamento, mas e sim o que mais que a gente quer ali para a praia, né? Além da areia. Então, criar pontos de entretenimento, ponto de lazer, ponto de caminhada. O que a gente vai fazer nessa faixa extra para trazer mais qualidade de vida, valorização imobiliária, com certeza, e um projeto que não dê muita manutenção, né? A gente quer deixar
uma herança, assim, magnífica para as próximas gestões, né? Legal. Olha só que bacana isso, né? E essa preocupação. Hoje de manhã eu estava vendo no meu Instagram uma imagem do Central Park. Conhece lá? Conheço, já andei muito lá. E eu tava, cara, que impactante que é aquela imagem, uma imagem aérea daquele grande pulmão verde, né? Aquele espaço enorme dentro de uma das maiores metrópoles do mundo, né? Uhum. E eu achei fantástico. E sabe o que eu lembrei? Ali no Balneário Perequê nós temos uma região ali perto do lago, uma região ali de uma área de preservação. Aquilo lá vai se manter como um pulmão verde do município, ali onde tem umas passarelas. Lá é uma área de APP, né? Ali, Aham. inclusive, a gente tem capivaras, tem alguns riachos, foram feitas passarelas de um lado até o outro. Tem muitas famílias já andando, contemplando a natureza. Aham. Esse que é o legal, né? Essa é a proposta de Porto Belo. Não só o mar, né? Temos essa felicidade de ter um parque no meio de Balneário Perequê, né? Isso eu achei sensacional. Uma outra coisa, Ela, que eu queria perguntar para ti é o seguinte: a gente tem uma demanda crescente aqui pela nossa região, tanto por Itapema, Porto Belo, e a gente já está vendo que esse efeito cascata de valorização e de procura, ele tem se expandido, inclusive, já para o município aí de Tijucas, que é o município do lado, né? Sim. Então é um efeito que tem sido constantemente se repetido com o tempo, né? Agora sim, a falta de um planejamento eficaz, a gente enxerga que isso que traz alguns problemas futuros para o município. Eu vejo que hoje a questão do adensamento, que a gente já vê em algumas regiões um adensamento muito grande, prédios muito próximos, ruas muito cheias de carro, né? Essa preocupação hoje com Porto Belo, lá já existe essa preocupação em não deixar os prédios muito próximos. Parece que lá já, em Porto Belo, parece que não. Porto Belo já tem um plano diretor onde, por exemplo, tem que ter 2 vagas de garagem por apartamento acima de 80 metros. Exatamente. Com essa preocupação de adensamento, é um dos, vamos dizer, uns pontos principais do crescimento rápido, né? Sim. O crescimento imobiliário rápido. Então, já foi mudado o plano diretor, há acho que uns 2 anos e meio atrás, Aham. exigindo, obrigando a segunda vaga. Então, claro, resolve tudo? Não resolve, com certeza. Sempre vai ter, assim, visitantes, né, parentes, enfim. O que é uma meta nossa, até da CIP aí com o Poder Público? Tá criando algum tipo de estratégia para daqui a pouco estar agregando andares de garagem nos empreendimentos para estacionamento público. Como tem em Balneário ali. Balneário, hoje, Porto Belo é uma cidade que tem cerca de 28 mil habitantes pelo censo 2022, mas ela, em época de temporada, né, ela chega a 120 mil, ela aumenta. Olha, bastante. eu já vou te dizer que para esse ano, se bobear, ele vai para umas 150 mil, 160. 150, 160 mil na pessoas. temporada. A só. cidade, salvo engano, no ano retrasado ou passado, foi a cidade mais procurada para Airbnb, litorânea. Isso é um assunto que depois nós vamos conversar. Hotéis e com pousadas, lotação máxima. Olha aí. Enjoei de receber ligação de cliente. Pelo amor de Deus, tem um primo, um parente que quer ir para Porto Belo, não acha onde ficar. olha Porto só. Belo e região, né? Não tem aluguéis, você sabe, deve acompanhar, uma demanda, não Nossa, tem imóvel para absurda. alugar. Não tem, cara. Existe um nicho. Inflacionou o preço do aluguel, inclusive. A gente até não tinha essa característica para o investimento aqui, sempre, na maioria das vezes, o intuito, o investidor, ele compra o imóvel, ele vai revender em determinado momento, ele vai ficar para uso particular, mas a exploração do aluguel era baixa. Hoje é um nicho de mercado, porque o aluguel hoje em Porto Belo tem valor agregado, né? Você não encontra aluguel como valor aí de 3, 4 anos atrás e não tem produto, não tem produto. E a tudo demanda alugado. é crescente. É crescente. Constante. Crescente. Eu acho que até tem uma média, até a gente estava falando do aplicativo ali, média de unidades sendo construídas versus a média de apartamentos sendo vendidos.
Se eu não me engano, eu acho que se em 6 meses todo mundo resolver parar de construir, acabou o produto. Não tem mais o que vender. Olha só. Com tudo isso que a gente vê hoje já em andamento. Olha só. Então o mercado ele tem déficit hoje. Tanto Porto Belo quanto Itapema, região. A demanda é maior ainda do que a oferta. É maior. O nosso grande problema hoje, preço, né? o nosso grande problema hoje, né, e que bom, o maior desafio eu acho que não está em vender hoje, e sim construir a mão de obra. Né? A mão de obra hoje é limitada. Então, vamos fazer 10 prédios ao mesmo tempo. É muito difícil você reunir 10 equipes de uma vez, sabe? A carência do mercado hoje está em mão de obra pela demanda que existe. Pelo volume de obras. Que é muito grande, né? É muito grande. Porto Belo também já é um polo náutico muito forte, né? Inclusive tem cruzeiros que aportam em Porto Belo. Porto Belo tem um potencial tremendo na área de náutica, né? Com relação a marinas novas, inclusive já existem projetos para marinas novas. Eu acredito que a nossa região como um todo aqui, ela vai se tornar um grande polo náutico aí nacional, né, Ilan? A nossa região aqui como um todo. Hoje Porto Belo, ela leva, né, o nome de capital náutica, né, do estado. E está se desenvolvendo muito mais. As marinas hoje, superlotação, não tem vaga. Olha só. Você só consegue uma vaga se alguém desistir, né? Que bom. Poxa. A gente tem... Caixa d'Água todo mundo conhece, que é um grande ponto de encontro ali, né? De quem gosta de náutica ou quem vem a passeio, passar um dia agradável com a família. A gente tem essa situação da Marina Nova ali na Pioneiro. Isso. Né? Existe um projeto? Existe um projeto, não sei em que pé que está o avanço, mas já tem algum tempo que já está num estudo mais fino, assim, sabe? Agora, a execução, daqui a pouco dá para a gente correr atrás e ver com a prefeitura. Uma marina muito grande lá. Porque tem espaço? Tem espaço. Yacht Club não tem vaga, as duas marinas ali do lado não tem vaga, a marina de jet ski da ponte quase não tem vaga. E tem aumentado muito o volume, né, de embarcações, né? As pessoas têm aderido a essa... Tem aderido, é um hobby, assim, né, bem visto em toda a região. Famílias, né? Famílias. O que acontece? Porto Belo, ele não só atrai o pessoal aqui desse nosso cantinho, né? Mas eu acho que 70% do pessoal de Balneário que tem embarcação vem para cá. Então, você pode ver que todo fim de semana de temporada é como uma BR. Você olha para a BR e olha para o mar, é o mesmo volume, né? De congestionamento náutico, né? A vantagem é que o cara vai para a esquerda e para a direita ali com facilidade. Mas a gente tem esse mesmo volume aí de movimentação. São centenas, milhares de embarcações, pequenas, grandes, enormes, aqui em Porto Belo. Nós podemos dizer que moramos numa região privilegiada, graças a Deus, né? Uma região bastante privilegiada, que é aqui no sul do Brasil e aqui no litoral de Santa Catarina. Agora uma coisa, Ilan, só para a gente concluir contigo, que eu quero trocar uma ideia com o Jonathan. Com relação às obras que a gente está no Master Plan, eu já sei, saiu já a liberação, a LAI, né? Que é a licença ambiental para instalação. A LAP já tinha saído, né, a provisória para a implantação dos moles, né? Alguma previsão para início de obras, expectativas, como é que tá? E a questão da ponte também, que a gente está ali com a ponte de divisa aí com o município, gerando bastante polêmica, inclusive. Então vamos falar um pouquinho em relação da ponte. Eu não estou participando de uma comissão que foi formada ali entre Poder Público e Iniciativa Privada, para te dar um detalhe bem exato, mas até conversei com o prefeito anteontem, tive com ele ali para ver a situação do mole, que lá logo a gente dá sequência. A ponte já foi feito o projeto de lei semana passada, contratada a empresa para fazer o reparo, tá? Então esse reparo parece-me que já começou ontem, né? Eu acho que vai durar em torno de 10 dias e aí sim vai ser liberada. Até onde eu sei. Não vai ter aquele fluxo como existia antes, né, das duas vias, caminhões,
enfim, né? Aham. Vai ser um fluxo mais limitado, mas já vai dar para ir e voltar. Sobre a questão da ponte do Exército, que seria uma solução paliativa aí para não prejudicar tanta população, né? Que na realidade a ponte, para quem está assistindo aí, a Balneário Perequê e Itapema praticamente é a mesma orla. Isso mesmo. E tem muita gente que trabalha em Balneário Perequê, em Porto Belo, mas mora em Itapema e vice-versa. E tem muito comércio lá, por exemplo, lá no Balneário, porque Balneário Perequê ali tem uma via gastronômica que é bem bacana e o pessoal gosta muito Isso, daquela muito região. movimentada todos os Muito dias, movimentada. noites. E com certeza o pessoal que é do comércio ali acabou sentindo um pouco com o trancamento dessa ponte, né? Com o impedimento dessa travessia. Por isso é uma obra que demanda uma certa urgência, né, em solucionar isso aí, né, Ilan? Com certeza, mas assim, o prefeito Joel, dentro das limitações que a lei cria, porque tem todo um protocolo, né? A urgência para a iniciativa privada, deu um problema, você vai lá e soluciona, né? Para o poder público, muita lei, muita regra, muito mecanismo que tem que ser, né, vencido. Mas para liberar ela já foi feito, né? Então é só fazer os reparos para liberação. A ponte do Exército está para ser instalada aí a qualquer dia. Já limparam lá de Itapema. Eu vi ali ó, na segunda, né? Vai ser aonde essa ponte? Vai ser do lado do Riverview ali. Do lado do empreendimento de vocês. Exato, então ela vai ser ali, ela vai ter uma mão só também, tá? E foi contratada também uma espécie de uma balsa que vai ficar na lateral da ponte do Perequê para aquele trânsito de pedestre, trânsito de moto, bicicleta, que é uma de apoio. Após isso estar instalado, funcionando, aí sim a ponte do Perequê começa a ser demolida. Mesmo sendo feito o reparo, não tem problema. O prefeito ele quer dar uma solução, sim, mesmo que paliativa, mas já funciona o ir e vir. Sim, né? Para dar a liberdade do Exatamente. Ir, o direito do ir e vir, né? Isso, então, eu demorava 2 minutos, vai demorar 5, mas vai conseguir, né? Entendi. Então aquela volta toda ali pela BR já não vai ser necessária. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer, até porque esses dias eu gravei um vídeo e gerou os haters, né? Gerou um comentário ali meio mal criado. Porque eu comentei com relação àquelas casas que a gente tem ali na Atílio Fontana, as frente mar, né? Aquelas casas ali, até onde eu tenho entendimento, são áreas onde é patrimônio da União, né? As pessoas têm a posse, mas elas não têm a propriedade. Elas exatamente. Pagam os seus impostos, tudo certinho. Mas aquela área, por ser uma área de patrimônio da União, ela tem uma legislação específica sobre os imóveis. E também entra uma parte do plano diretor do município com relação à questão de edificação, de subir pavimentos altos ali, né? Sim, teve alguma mudança com relação a isso, não? Não, lá continua da mesma maneira, no máximo 2 pavimentos. Existem incentivos para aquela parte da quadra, né, que é o frente mar, para gastronomia e hotelaria. Isso. Aí existem incentivos, é importante, é necessário. A gente precisa, né, ter mais opções gastronômicas e de estadia. Até onde eu sei não mudou nada. Talvez futuramente mude, talvez crie-se um mecanismo em que o empreendedor compre, negocie diretamente com o proprietário, né? Troca por potencial. Troque por potencial, seja lá o que for. Doe para o município, Isso, o município vai deixar aberto, sempre. Então a gente vai conseguir ter uma orla já, quem passar com o carro vai poder avistar, né? Porque hoje muita gente passa, depende da velocidade, nem sabe que tem praia daquele lado, né? Depende do horário. Se for à noite, o cara não olhar ali, não. Mas com toda essa implementação que está acontecendo no município, eu vejo o Balneário Perequê com excelentes olhos a um médio, curto prazo. Com certeza. Eu vejo que novos empreendimentos têm surgido ali na região do Balneário próximo ao mar. Inclusive tem o Pier Village da consultora Excelência, que é um empreendimento maravilhoso, muito bonito, né? Obrigado, muito bonito, meus parabéns. Tem o Riverview também, que a gente tem ali perto do... no Rio, ali encostadinha, né? Isso, daí o Jonathan vai falar um pouquinho para nós.
Mas, cara, foi muito legal esse primeiro bate-papo com o Ilan. Eu espero que nós possamos trocar outras ideias mais para frente, né, Ilan? Com certeza. Manter o pessoal atualizado sobre Porto Belo. É uma região excelente para se investir, é um momento muito bom. O melhor momento para se investir em Porto Belo era ontem, o ano passado. Mas ainda continua sendo um bom momento, porque a curva de valorização de Porto Belo é aquele carrinho da montanha-russa, só que lá em cima ele vai manter uma estabilidade. Vai mantendo, mas exato. ela vai subindo devagarzinho, ele ainda está subindo aí, tem muita coisa para escalar. Tem muita, a gente só está no começo, né, dessa subida. Nessa senoide, nessa valorização do município de Porto Belo. Ilan, obrigado pela tua participação. Fabrício. Quer deixar alguma mensagem para quem quer conhecer Porto Belo? Com certeza, a minha mensagem é a seguinte, quem não conhece Porto Belo, dá uma espiadinha, pode ser online, vem para cá conhecer pessoalmente a segurança que o município, que a região vai passar para o investidor, para o morador, é fantástica. É só vendo com os próprios olhos para acreditar nas mudanças, né? Eu quero até pegar com o Fabrício aqui, futuramente, eu tenho um acervo de fotos muito grande, de anos atrás para agora. Daqui a pouco a gente fazer um túnel do tempo, né? Para mostrar o desenvolvimento, a evolução em 3, 4 anos. Olha só. É algo até surreal para quem passa alguns anos sem vir para cá. Quem conhecia Porto Belo. Dá para entender aquela minha passagem na ponte da amizade ali. É isso aí, olha só. Né? Então, pode investir em Porto Belo sem medo, tá? A gente tem, graças a Deus, assim, uma qualidade construtiva muito grande, não só a excelência quanto os associados, a gente cuida disso para manter um padrão geral na região. Tá? Os empreendimentos são bonitos, modernos, com toda a infraestrutura, né, Fabrício? O Fabrício vai poder falar, ele conhece, é o conhecedor do mercado. Sensacional. Né? E o Fabrício vai lembrar, né, que eu acho que tem uns 2 anos, eu passei a mão no telefone e liguei para ele, falei, Fabrício, o Fabrício é um cara que eu adoro, né? A gente tá sempre aí, né? Fabrício, vem para Porto Belo e dá uma olhada boa mesmo, aí já dei umas dicas, né, de tudo que ia acontecer. E hoje está acontecendo, né? Hoje é uma realidade, né? É verdade. E o Fabrício, uma semana depois, pegou o drone, fez um vídeo por Porto Belo na Atílio, eu lembro, né? Sim, olha que legal. E fez um tour geral. Deve ter uns 2 anos esse vídeo, né? Foi. Fez um tour geral em Porto Belo e até se você fizer esse mesmo tour hoje, a diferença já vai estar ali. Gritante. Então tá aí o desafio, né? Fazer o mesmo percurso e mostrar a diferença. O Ilan realmente você foi o responsável por abrir meus olhos ali para a região de Porto Belo. Mas é isso aí, meu irmão. Obrigado pela tua presença. Tá? É uma foi honra. Muito bom, uma honra estar falando contigo. E agora nós vamos trocar uma ideia com o Jonathan, que vai receber o bastão aí do Ilan, né? O filho do Ilan e é o responsável comercial pela excelência. Vai falar um pouquinho dos empreendimentos dele. Isso aí, é o fera no marketing, no comercial, né? Ele não é fraco, Beleza, Ilan? Um abraço. Um abraço. Puxando. Jonathan! Tá o pai e tá o filho, olha o tamanho do homem aí, é grande, hein? Um pouquinho mais largo só, né? Só um pouquinho mais largo, Só né? um pouquinho mais largo. Que é isso? O Jonathan, tá com quantos anos, Jonathan? 24 anos. 24 anos, experiência aí de um senhor já, né, do mercado imobiliário, porque o Jonathan, ele não é só um filho de construtor, mas ele se dedica muito, estuda muito o mercado, né, Jonathan? Com certeza. Acompanhado dele. Que o cabelo tá indo pra fita, né? De tanto que a gente estuda e já tá velho. Mas precisa, né, no mercado que é tão competitivo quanto o nosso, né? Precisa estar sempre informado, né? Muito. A gente acorda às 7 horas da manhã trabalhando. Hora que vai dormir também, lá pelas 11, meia-noite também tá trabalhando e nunca para, né? Não para nunca. Tem que sempre estar atualizado. Um mercado competitivo que nem o nosso e tão desejado, né? Que é uma região muito desejada. O Jonathan vai falar para nós um pouquinho sobre os empreendimentos aí da excelência da consultora deles. E vou pedir para você dar uma pincelada, Jonathan, até para quem está lá do outro lado, que está querendo investir na nossa região,
na possibilidade do investimento para oferir renda com locação de temporada, Airbnb, Housee, enfim, essas plataformas que a gente já tem e o que a gente vai conseguir realizar dentro do empreendimento da excelência. E fala um pouquinho sobre eu vou deixar, enquanto ele estiver falando, nós vamos ver algumas imagens do empreendimento que é sensacional. Nós estamos falando do Riverview, né, que é um empreendimento que fica às margens do rio, mas a palavra está contigo, meu irmão. Então fechou, só para voltar um pouquinho ali a fita e voltar naquilo que o Ilan, meu pai, começou a falar da excelência, como ela começou. Então a gente começou com o Porto Excelência, né, que ele fica ali em Balneário Perequê, são apartamentos ali de 2 dormitórios, e seguimos em frente com um alto padrão bem exclusivo que é o Pier Village, tá? Muito que ele bacana. fica a 90 metros do mar, apartamento de 3 e 2 suítes, área de lazer sensacional, fantástica, única ali em Porto Belo. E esses são empreendimentos de apartamentos mais, digamos, comuns, tradicionais, né? O terceiro empreendimento, que é o Riverview, que é esse da renda passiva, né? Uma coisa mais moderna, mais cosmopolita, foi uma coisa, uma coisa que a gente viu faltando no mercado, tá? É para um público que não era atendido na época, né? A região era formada mais por investidores tradicionais, construtoras tradicionais também, produtos tradicionais, e foi ali que a gente tomou um certo cuidado e também arriscou, né, num produto único que foi o Riverview, o primeiro empreendimento aí de estúdios e lofts, primeiro conceito específico, né, de estúdios e lofts aqui de toda a região. E assim foi um sucesso, Fabrício. E um projeto ousado, né? Ousado, uma arquitetura demais. totalmente diferenciada. O pessoal tá vendo imagens dele aí, né? Eu já fui ver lá o decorado, ficou muito gostoso, ficou muito legal, um ambiente bem bacana, bem moderno, né? Bem cosmopolita, uma coisa que é né? diferente, né? Diferente de tudo que o pessoal estava acostumado a ver aqui. Tu sabe que ali no River, com relação a esse tipo de proposta que o River veio oferecer para o público, que claro, o apartamento, são flats, né, são mais compactos, mas é o imóvel que você vai comprar para você e para sua família, quando quiser veranear, mas também para poder oferir renda com locação. E ele veio também para preencher uma lacuna que a gente tem aqui no litoral, que queira você ou não, uma região que o Ilan estava falando há pouco, que é tão desejada, tão procurada, que cresce tanto, mas o número de vagas, leitos hoteleiros aqui é muito escasso. A gente pode contar nas palmas das mãos o número de bons hotéis que oferecem uma boa infraestrutura para poder receber o turista aqui na região. Aí veio essa ideia do flat, que veio também para se eu estiver errado me corrige, mas eu vejo que pelo menos eu tenho clientes que compraram flats e eles também têm essa ideia, né? Comprar um flat, porque um flat você deixa ele mobiliadinho bem bonitinho, bem aconchegante e tal, fica muito prático, muito conveniente e você abre um leque enorme de pessoas que gostam disso, principalmente quem está no grande centro, né? Que já conhece o conceito, né? Exato, acho que a primeira coisa é a escassez, né? Hoje a gente tem grandes pousadas, antigas pousadas tradicionais sendo demolidas para ser construído prédio residencial. Então acho que Itapema tem um hotel em funcionamento de alto padrão, que fica ali na 290, se eu não me engano. Sim. O River ele foi feito pro cliente, no caso, o comprador, ele poder utilizar como um residencial, tá? São apenas 4 unidades por andar, é um produto extremamente exclusivo, com muita privacidade, muitos diferenciais. Pé direito, por exemplo, 3,24 m, vista panorâmica para o mar, o rio, lazer com rooftop, a mais de 100 metros de altura. Então é uma coisa que aquele cliente de um padrão de financeiro e também de vida melhor, ele vai poder utilizar sozinho e também com a família. E também utilizar para aquela renda extra, renda passiva, como eu falei. E ali que a gente viu também uma necessidade de fazer aquele suporte para o cliente, não deixar ele na mão sozinho. Por exemplo, estou com um produto ímpar na mão aqui, todo aquele potencial para ganhar dinheiro, o que eu faço com isso agora? O cliente que ele tem um outro ramo de trabalho não sabe como que funciona a gestão de um apartamento para locação. Sim. Ele não vai ter o melhor marketing do mundo, não vai ter tempo para ficar gerindo. E foi aí que a gente trouxe uma empresa chamada Housee. Tá? Ela é sediada em São Paulo, exato. Legal. Hoje, nesse ramo de atuação, a melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Eles são parceiros hoje mais de, se eu não me engano, 250 incorporadoras. Então,
aproximadamente 100 cidades. Ela está com o Alexandre Frankel da Exato. Vitacom, né? Eu acho que a Housea também administra, né? Isso, então a Vitacom veio primeiro. Antes da gente lançar o River, eu sou até um pouco fã da Vitacom, que eu venho acompanhando eles faz tempo. Legal, e a gente molda um pouquinho das ideias da empresa em cima disso aí. E a criação da Housea foi exatamente isso. A Vitacom criou estúdios ímpares, localizações fenomenal. A gente até visitou um deles em São Paulo recentemente, ali na Faria Lima. Eu conheci esse empreendimento. O Millennium. Eu fui lá. É show. Então você percebeu que já é para um cliente de mais alto padrão. Né? O cara que tem aluguel lá gira em torno hoje de R$12.000 por mês. Um estúdio de 1.200.000. Não é para... É investimento de ótima localização, ótimo retorno, etc. E a metragem? 43 metros quadrados. 43 metros quadrados. 43 metros quadrados. E a Vitacom que os caras oferecem para você, assim, 43 metros quadrados, mas perto de uma estação de metrô, perto do centro financeiro, perto da universidade, ou seja, no melhor lugar possível. Né? Melhor lugar possível. E o Riverview está te entregando ali um imóvel com uma vista sensacional para o rio e para o mar, uma localização super privilegiada e um rio que futuramente vai se tornar navegável também. Com certeza. Né? Se tiver ali a sua embarcação, vai deixar estacionada ali no pátio de casa, né? Essa é a essência de um bom estúdio, né? Do bom conceito, no caso, é você estar numa localização tão privilegiada quanto um apartamento aí de 3, 4 milhões, 4 suítes, né? Ter um lazer sensacional, tá? Você conseguir fazer tudo a pé, você conseguir ter uma vista para o mar, ter todo aquele privilégio de um apartamento de alto padrão mais caro, de 1 milhão para cima, só que com investimento muito menor. Quando a gente lançou o River, você participou lá do evento, apartamentos a partir de R$420 mil. Pois é. Passou 1 ano e 3 meses, o mesmo apartamento hoje se vende tranquilamente por 650. Olha aí. Então é uma valorização extraordinária para um produto diferenciado. E voltando na questão da Housea, a Vitacom lançou estúdios e meio que esqueceram ali da parte da gestão para os clientes, né? E na entrega desse empreendimento, os clientes ficaram meio sem saber o que fazer com o empreendimento. O Alexandre Franco, visionário, foi lá e fundou a Housea. Então uma empresa complementa a outra. Então, pelo primeiro ano, eu acho, ficou mais essas duas parcerias entre Vitacom e Housea. Depois a Housea expandiu, foi para fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo, foi para outros estados. E aqui a gente foi a primeira empresa, a primeira construtora a trazer eles para cá. Depois disso, mais algumas construtoras fizeram o mesmo, mas a excelência, como sempre, pioneira em todos os setores, né? Parabéns. Uma informação importante para você que talvez ainda não captou, mas com a explicação do Jonathan, acredito que ficou bem claro. A Housea, ela é praticamente uma plataforma, um hub que vai administrar a locação daqueles... Sim. E ela faz também um trabalho de divulgação pela internet. Ela administra o teu imóvel para fazer com que o teu imóvel rentabilize, é isso? Exato. Hoje ela é uma empresa que ela atua do início ao fim, desde da concepção do projeto de mobília até, por exemplo, uma vistoria depois que o inquilino saiu do apartamento. E tudo isso remotamente. Por exemplo, a sede é em São Paulo e eles terceirizam esses serviços de limpeza, de vistoria, de tudo que está incluso numa gestão. Hoje eu tenho investidor em Miami que comprou Riverview. Ele pode ficar lá durante anos, vai colocar na mão da Housea, todo mês vai cair aquele dinheiro da rentabilidade da conta dele aqui no Brasil, sem ele mexer um dedo. Então ele tem toda aquela gestão do apartamento, do investimento dele, tudo por telefone. Ele sabe exatamente quando que vai estar alocado, os meses que vai estar vago. Ah, mas eu quero na Páscoa visitar com a minha família, não tem problema. Ele vai lá, reserva para ele, usa, limpa, no caso vem a limpeza depois, e já volta a funcionar como se fosse tudo muito automático, né? Aquela rentabilidade sem parar. Segurança. Que é o quê? Esse investimento que quando a gente trabalha com renda passiva, por exemplo, no Riverview, para quem já ficou um pouco interessado, depois chama o Fabrício, ele vai conseguir te explicar. Você consegue basicamente pagar esse apartamento com o próprio retorno da alocação. Isso é muito bom. Então a gente senta, conversa bem amigável, define uma condição de pagamento, bem confortável até a entrega das chaves. Olha aí, e todo o valor depois da entrega das chaves
O próprio apartamento vai se pagar sozinho, né? E aquele dinheirinho que já estava no bolso já usa Show de bola. para investir em mais Fazer uma outro coisa. investimento. E a questão do imóvel ser muito mais simples de entender é verdade, a gente depende de muito menos variável, né? A gente depende de uma boa gestão do município, uma boa parceria entre as construtoras, eu digo aqui em Porto Belo, que já está acontecendo. Isso é ótimo. Depende de infraestrutura Perfeito. que vai acontecer e de demanda, que está aumentando já cada vez mais. Já existe e está crescendo. Então, todos os nossos investidores e clientes que sim fizeram investimento no Riverview, pode ter certeza que já está, o patrimônio já está sendo valorizado, já está crescendo e tenho plena certeza que depois da entrega, esse pessoal vai estar dando pulo para cima com tanta rentabilidade no bolso. Maravilha, maravilha. Que bacana, Jonathan. Obrigado pela tua participação aí também. Viram as imagens dos empreendimentos da excelência para comprar, adquirir, para ter mais informações, para conversar conosco e fazer um bom negócio. Também está ficando aqui embaixo o meu telefone, nós temos aqui a nossa equipe de corretores, então com certeza faremos um bom negócio com vocês e com a excelência, aqui com o Jonathan e com o Ilan. Espero que você tenha gostado aí desse primeiro episódio aí do nosso podcast. Esse é só o primeiro, falando sobre Porto Belo, que é uma região extremamente promissora aqui do ladinho de Itapema, uma região que está crescendo muito, então é o momento certo para você poder colocar aí no seu radar e fazer o seu investimento aqui na nossa região. Obrigado, Jonathan. E eu que agradeço, Fabrício. Foi um prazer estar com vocês. É um prazer meu. Sucesso, ainda mais sucesso para a excelência. Essa incorporadora aí que tá no nosso coração é porque é do nosso amigo aí, do Ilan e do Jonathan. Para todos nós. Sucesso para vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Deus abençoe.